Bom dia, nós mais uma vez estamos aqui no nosso programa Talentos do Cerrado e hoje nós estamos num local diferente, nós estamos na Biblioteca Municipal, na seção infantil. Por que isso? Nós vamos ter o prazer de estar falando com o Martiniano de Mello, ele é um escritor infantil e vai falar sobre os projetos dele, projetos bem interessantes que ele se propõe a estar divulgando entre principalmente a classe infantil. Martiniano, gostaríamos de agradecer pela sua presença. Se você quiser eu que agradeço, né? Eu que agradeço porque são oportunidades como essas assim que a gente recebe como sendo algo bastante rico, porque afinal de contas, através de vocês, a gente passa a ficar conhecido, né? O trabalho da gente de artista que realmente necessita de ter esse tipo de apoio, né? Eu que agradeço, na verdade. Martiniano, nós sabemos hoje que não é uma prática muito normal as pessoas lerem, né? As pessoas precisam ter mais incentivo à leitura. O que levou o Martiniano a estar seguindo por esse lado, a estar promovendo a confecção de um livro, né? Você vai falar sobre o seu livro, e está promovendo aí a divulgação desse trabalho. Na realidade, hoje eu conto com 50 anos de idade e eu escrevi meu primeiro livro quando eu tinha 20 anos, que é este livro, Assédio à Razão, que está sendo republicado agora, uma segunda edição, né? Através de uma editora, inclusive aqui de Uberlândia, o que me traz muita satisfação também, porque, primeiro, que eu gostei muito da cidade, tem sido muito bem recebido aqui, todo o meu trabalho, tanto com relação à poesia, como com relação ao Homem-Livro, que é uma novidade muito bacana em minha vida, porque ele acaba representando e trazendo a reboque a minha obra, né? Ele é uma espécie de divulgador também da minha poesia e, ao mesmo tempo, um incentivador da leitura. Eu faço um trabalho com crianças, da primeira à quinta séries das escolas, né? Poderia contar um pouquinho da história, como o senhor veio a escrever esse livro? Na verdade, o livro Assédio à Razão também traz inovações. A primeira delas, e que até mostra que a gente tem que realmente inovar, né? Eu trouxe na capa, porque disse que não se conhece um livro pela capa. O meu livro passa a ser conhecido pela capa, porque eu coloquei um texto de minha literatura, da minha obra, né, representativo da minha obra, que eu coloquei na capa do livro, na primeira capa. Dessa forma, então, ele passa a ser conhecido. E dividi o livro também em 10 capítulos. Então, com temas, são 10 temas, onde a poesia ligada a esses temas, né, acabou fazendo uma coletânea muito interessante de cada assunto. Então tem lá de amor, do trabalho, do capítulo do pensamento poético filosófico, que são os meus poemas mais rebuscados, né? Aqueles poemas onde realmente a gente tem que mergulhar fundo mesmo no tema para poder tirar dele a essência da poesia, né? Por que o título Assédio à Razão? Assédio à Razão pelo seguinte, porque assediar a razão, cercá-la, buscar na razão a sua verdade, né? Essa que é a intenção, não só do título, quanto da própria poesia, porque é o abismo da existência. Quer dizer, quando a gente, por exemplo, olha para o mundo e vê o mundo como está, e a gente fazendo parte deste mundo, né? Sem a gente ter chegado aqui de forma livre, simplesmente está aqui, né? Então tinha que ter uma resposta para isso. É isso que eu busco na poesia. Gostaria que você pudesse citar alguns desses homens que te incentivou você a escrever. Na realidade, são muitos nomes, né? Principalmente na área de poesia, que é onde a minha obra trafega, né? Mais na poesia. Então eu tenho, por exemplo, aqui de Minas Gerais, que eu tenho assim, predileção mesmo, é por Adélia Prado, Carlos Drummond de Andrade, isso na área de poesia. Eu estou citando apenas poetas, tá? Agora, de uma forma geral, no contexto nacional, tem Mário Quintana, tem Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Augusto dos Anjos. Então, é uma infinidade de nomes, que é uma pena, aliás, eu quero até aproveitar aqui para deixar registrado, é uma pena que os jovens não tenham buscado aí o alimento para si próprio, para poder realmente perceber o valor que há, estupendo, o prazer que há na poesia e na literatura de uma forma geral. Romances, crônicas, contos. Eu acho que desde que haja qualidade literária, que também é outro fator também que deve fazer com que as pessoas tenham as pessoas têm que ter referência para poder selecionar.
Quando eu cito autores, né, eu tive na minha obra, eu tive muitas influências de Fernando Pessoa, Charles Baudelaire, Mayakovsky, são autores, Pablo Neruda, são autores internacionais. Quer dizer, no momento que as pessoas não conhecem os seus próprios gênios, né, nós temos gênios aqui. Agora vamos partir um pouquinho, né, para o livro, né, que nós temos aqui, que motivou o principal fator de nossa entrevista, né? Que é o Homem Livro. Justo, né? É uma ideia diferente, é algo que a gente normalmente não vê, né? E fala para nós sobre o Homem Livro. Na verdade, o livro Assédio à Razão, a primeira publicação foi feita às minhas expensas, com toda dificuldade pertinente, porque é muito dinheiro que vai para publicar um livro. Tanto é que eu fiz essa experiência, eu tratei logo de arquivar para nunca mais acontecer, né? Hoje eu estou sendo republicado, é uma segunda edição, por uma editora aqui de Uberlândia. Eu volto a repetir, até agradeço ao meu editor, Paulo Salas, da editora Sala Viva, que se predispôs, vendo que se tratava de algo interessante, né, a colaborar comigo na publicação das minhas obras, tanto do livro Assédio à Razão, quanto do livro infantil, que é a história do Homem Livro. Ocorre que a dificuldade pertinente, como disse agora há pouco, a distribuição ou divulgação de um livro, né, porque é muito difícil você conseguir isso também, né, só os grandes autores que têm esse espaço. Hoje as coisas estão mudando, eu estou aqui, isso é muito interessante, muito importante para mim, sabe? É uma forma de reconhecimento do meu trabalho. Exatamente. Também. Ocorre que o livro Assédio à Razão acabou se tornando em Homem Livro. Como é que foi essa transformação? Ora, no momento que eu pensei, o que eu faço para divulgar minha obra? Eu pensei inicialmente em vestir um livro gigante e me manifestar publicamente, né? Para que as pessoas soubessem que esse livro existe. E como é que o senhor faz essa apresentação? É isso que eu ia dizer. Acontece que na primeira vez que eu me vesti de livro, as crianças ficaram tão empolgadas numa escola, isso aconteceu em Itaquara-do-Sul, no Tocantins, né? Que ali eu percebi que eu tinha um trabalho a fazer. Tanto é que eu respondi como Homem Livro, assim que chegaram para mim, as crianças, perguntando o que era aquilo ali, né? Homem Livro, livro homem, nem se sabia ainda qual era o título, a titulação que eu receberia, né? Mas naquele momento nasceu o Homem Livro. Eu já respondi como personagem, sabe? E ele se mantém desde então, desde 2004 até hoje, ele está vivo e está aí mostrando a que veio. E o senhor faz essa apresentação nas escolas? Nas escolas. Como é que os diretores ou os professores podem estar convidando o senhor para fazer essa apresentação? Isso. Aliás, essa é a grande alegria minha como poeta, né? E também do Homem Livro, do personagem, porque em todo lugar que eu passo e faço a apresentação, ele não deixa... Estimula a leitura. Estimula a leitura, é uma festa, é alegria, porque ele é muito alegre. Só que ele não perde momento nenhum nos 30 minutos de apresentação, porque o repertório é um repertório muito rico, passa por Vinícius de Moraes, por Cecília Meirelles, eu falo a respeito... O senhor viaja pelos escritores? Justamente, eu falo a respeito dos autores, eu falo de alguns livros, porque o tempo também é bem curto, né? Mas nesse espaço de tempo de 30 minutos, só o que a criança recebe é coisa rica mesmo. É aquilo que de melhor eu pude encontrar nesse meu espaço de vida, né? E outra, sempre lembrando para as crianças que a importância da leitura é de tal forma, salta aos olhos a importância, que hoje, para uma pessoa ter uma boa comunicação, para ela poder falar bem em público, para ela poder se expressar bem, até os compositores, né? Se tivessem tido leitura, muitos deles aí que estão fazendo sucesso, se tivessem tido uma leitura de forma mais constante, né, não teriam cometido, por exemplo, muitas canções que eu tenho visto aí, letras, até medíocres, né? Quer dizer, por exemplo, então eu falo, música popular brasileira. Uma das pessoas que me influenciou muito na minha literatura, por incrível que pareça, né, foi o Chico Buarque de Holanda, né, que a juventude também desconhece. Okay. Qual é o telefone de contato para que as pessoas possam estar recebendo a sua visita nas escolas? É 8838-6429. É 034, viu? Aqui mesmo, aqui da região, né? Da região. E eu pretendo inclusive realizar um trabalho. Eu já trabalhei aqui pelo menos em 40 a 45 escolas, aqui em Araguari, as escolas. Eu volto a repetir, em todas elas o sucesso é absoluto. É um produto testado e aprovado. Então eu gostaria aqui de solicitar do seu programa, né? Através do seu programa, para aqueles que estão assistindo, que as pessoas que têm responsabilidade social, principalmente ligada à área de educação, que enxerguem nesse produto
algo interessante para a sociedade aqui de Uberlândia e região, eu gostaria de solicitar que me ajudassem, né, numa parceria, estarem comigo nessa luta, né, porque é uma luta realmente exaustiva, sabe, mas que eu tenho a satisfação de dizer que o resultado é simplesmente maravilhoso. E por aqui nós vamos encerrando o nosso programa, Talentos do Cerrado. Esperamos revê-los em nossos próximos programas. Você poderá estar entrando em contato conosco através do nosso e-mail, talentosdocerrado@ananet.com.br, ou pode estar assistindo esse programa também através do nosso site, www.talentosdocerrado.com.br. Esperamos revê-los em nossos próximos programas.